Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos passar a palavra para o irmão Leandro. Eu vou fazer essa oração por Leandro. Amém. O irmão Leandro, e passar a palavra para ele, porque aí ele vai ter o tempo necessário para explicar, junto com o Espírito Santo, para a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Orar especialmente pelo servo do Senhor. Deus, em tuas mãos estamos e não queremos sair, Pai. Eu quero te apresentar de uma forma especial o teu filho, irmão Leandro. Mais uma vez ele está, Senhor, isso é segundo a tua vontade, eu creio. Com essa tão grande responsabilidade, Pai, de transmitir a tua palavra através do ensino. Ó Espírito de Deus, como eu tenho dito sempre, o Senhor é o professor. Utilize-se do teu filho agora. Abra a sua mente, Pai, para que ele possa explanar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Prepare o nosso coração não só para aprender, mas para praticar, Senhor, a tua palavra ao longo de nossa vida. Deus, muito obrigado por esta noite. Continua abençoando o teu filho. Continue, Pai, trabalhando na vida desta família. Deus, tu não nos trouxeste aqui, Pai, para estarmos de braço cruzado. Nos dê estratégia para fazermos a tua obra crescer, e o Senhor é quem faz. Mas nós somos instrumentos em tuas mãos. E com isso a tua igreja cresce através dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Continue trabalhando na vida dele, suprindo todas as necessidades. Pai, para a glória do teu nome, eu te entrego o teu filho de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para ali. E o teu povo, diz a tua palavra, se chama pelo teu nome, esse aqui é a Igreja Evangélica Redenção em Cristo. Toda parte do corpo de Cristo que está espalhado por todo o planeta Terra. Nós estamos aqui nos rendendo diante de Ti, como o Teu servo pastor disse, verdadeiramente, se não for o Teu Espírito Santo, que é o professor, que é o mestre, que é o grande rabi das nossas almas, nós não conseguimos efetuar nada, Senhor, porque como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, sem mim nada podemos fazer. Então nós invocamos a Tua santa presença, nós pedimos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso esteja presente aqui, porque se o grande, o magnífico, o digno de toda honra não estiver aqui, nós estaremos apenas fazendo algo sem propósito, porque o objetivo que é para te adorar. E a tua palavra diz, Senhor, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Nós pedimos que a tua presença seja real, notória, evidente em nossas vidas. Como já temos visto, pedimos que o Senhor continue. Pai, o Senhor tem visto também todos os ardis de Satanás para afastar o teu povo da tua casa. Seja através de enfermidade, seja através de situações, seja através de bombardeios. Nós sempre estamos orando, isso desde logo no começo até agora, até o dia de hoje, mas nós sempre estamos orando, pedindo para o Senhor repreender todo ataque, contra-ataque, retaliação. Pessoas têm sido atingidas no nosso meio. E tudo que está acontecendo não é à toa. Porque Satanás busca de todas as maneiras nos tolir para que a gente paralise, para que a gente estagne e, se possível, até retroceda. É isso que Satanás tem buscado fazer no nosso meio. Mas que ele não prevalece de maneira alguma, Senhor, porque maior é o Senhor que está conosco, porque ele que está no mundo. Então nós te pedimos, Senhor, guarda-nos. Guarda-nos como ovelhas do teu rebanho, como disse Davi no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado falam de autoridade, falam de ensino, e por que não de instrução, proteção, e uma série de significados tão valiosos e importantes da tua palavra. E enquanto o pastor estava aqui ministrando a tua palavra, Senhor, poder de Deus, como diz lá em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus. Enquanto eles estavam ministrando o poder de Deus, eu me lembrei ali do Senhor Jesus, sendo tentado no deserto, e Satanás disse:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque ele usou o Salmo 91, que ele gerará os seus anjos para que não tropece teu pé em pedra alguma. E aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. E o Senhor Jesus também disse, vai de Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Ou seja, mas Satanás usou o que? As Escrituras. Ele buscou distorcer as Escrituras diante do Senhor Jesus Cristo. E ainda hoje ele busca fazer isso na vida de todos. É por isso que a escola bíblica está aqui, é por isso que essa lição hoje vai ser ministrada sobre o mormonismo. E o nosso objetivo aqui não é denegrir ninguém, não é atacar ninguém. O nosso objetivo aqui é confrontar ideias de maneira no debate espiritual, cristão, na escola bíblica. Pedimos, Senhor, a tua presença, pedimos, Senhor, discernimento, pedimos, Senhor, sabedoria. Mas o mais importante disso mesmo é como diz lá em 1 Coríntios 13, que desses três o maior é o amor. E se não houver amor, existe apenas inchaço, um conglomerado de informações. Nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua presença. Porque é isso que a vida de Salomão nos ensina. O segundo homem mais sábio de toda a história também foi o homem mais ignorante de toda a história. Posto que, apesar de toda a sabedoria, ele talvez esqueceu ou não se apercebeu que, apesar dos dons, continuamos sujeitos à lei de Deus, que são as leis eternas da justiça. Em outras palavras, a Bíblia é sagrada. E uma vez que ele pecou ali em diversas situações, o pecado veio sobre ele, as consequências do pecado, e o dom continuou operante, mas a presença já não estava. Então nós precisamos da presença. Foi isso que Moisés disse, quando o Senhor disse, vai que o meu anjo vai diante de ti. Ele disse, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Ele estava dizendo, sem a tua presença não dá. Você pode mudar antes, você pode mandar o que o Senhor quiser, mas sem a tua presença não dá. É da tua presença que nós precisamos. Vem nos dar entendimento. Nós precisamos da tua presença mais que tudo. Nós precisamos ter um coração purificado, porque se o nosso coração não estiver purificado, tratado, refinado, nós não vamos ouvir a tua voz. Haverá interferência na conexão, no alinhamento. É como quando você está ligando para alguém e fica chiando, você não consegue ouvir o que a pessoa está dizendo, seja no WhatsApp, seja no telefone normal, porque a conexão está sendo prejudicada. Então, se a nossa alma, o nosso coração não estiver tratado, haverá interferências e nós não ouviremos. A depender da intensidade da interferência, nós não conseguiríamos ouvir de maneira alguma, nem mesmo chiados. Então nós precisamos, Senhor, da tua presença, nós precisamos, Senhor, da tua conexão. Ajuda-nos a estarmos firmados em ti, e ensina-nos a usar as armas espirituais, as armas da luz, a armadura de Deus, escrito em Efésios 6, escrito em Romanos 13. Nós precisamos, Senhor, aprender a usar as armas. Porque não adianta nada um soldado ter um fuzil e não saber usar o fuzil, não saber fazer a manutenção do fuzil e todos os procedimentos militares. Ajuda-nos, porque nós precisamos aprender mais de ti. Como foi dito aqui, as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas espirituais. É a oração, é o estudo da palavra, é o jejum, é a adoração, o louvor, é a comunhão com o Senhor e entre os irmãos, como um momento de culto, de adoração, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, nós te pedimos. E também já oramos também desde agora por Israel e que teu servo ore também no final. Nós te apresentamos, Senhor, aquela nação, a nação escolhida por ti, Senhor. E de Jacó passou a ser Israel, porque aquele homem lutou a vida inteira pela bênção. E o Senhor disse, porque lutaste com Deus. Então ele passou a ser Israel, o nome dele. Uma das perspectivas. Então ajuda-nos a guerrear, porque a tua palavra diz que o reino de Deus é tomado com esforço. Ajuda-nos a tomar o teu reino com esforço, Senhor. Ajuda a estarmos firmados em ti. Não deixa Satanás se andar com as nossas vidas, seja de maneira individual, seja para os que são casados enquanto casal. Não deixe se andar com a família, não deixe se andar com a igreja em si. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha repreender todo espírito de intimidação e de controle. Porque é que o espírito de intimidação faz? Ele cria situações para que aquele que está sob posição de liderança à frente do teu rebanho
diga sim quando deveria dizer não, para que possamos dizer não com tranquilidade, serenidade da parte de Deus. Então, é isso que o espírito da intimidação busca fazer, paralisar os teus servos através da intimidação, através do controle, através do medo, através do desânimo, através de uma série de ferramentas. Foi por isso que o profeta Elias saiu correndo de Jezabel. Era um espírito, e aquele espírito estava sobre a vida daquela mulher e comandava toda aquela nação, porque toda a nação estava sendo conduzida por aquela mulher, até mesmo o próprio Acabe. Foi tão forte que Elias ali não pôde se conter, passou por toda aquela situação, e o Senhor disse: vai ungir fulano de tal como rei, vai ungir Jeú como rei, e vai ungir Eliseu, o profeta, em teu lugar. Ou seja, porque a intimidação foi tão forte que o dom que estava em Elias ficou inoperante. E é isso que Satanás quer, é isso que os demônios querem através do espírito da intimidação, nos paralisar, nos fazer ficar inoperantes. E uma das missões do pastor, e digo geral, dos pastores da igreja, da igreja do Senhor, não é só alimentar as ovelhas, mas é protegê-las. E como se protege uma ovelha? Confrontando a intimidação. Porque é quando se confronta a intimidação que o dom continua operante. E foi como um certo servo teu, o pastor John Beverly, ele mesmo relata essa situação no seu livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Eles estavam num culto maravilhoso, era um mover de Deus, era o poder de Deus. Estava tendo um derramamento de poder, a presença de Deus era tão forte, tão real, tão densa naquele lugar. Mas de repente 2 jovens começaram a falar em línguas no meio da igreja. Um falou em línguas e o outro interpretou. Na mesma hora que um falou em línguas e o outro interpretou, a presença de Deus se dissipou daquele lugar. E ele disse: meu Deus, o que é isso? A presença de Deus estava tão maravilhosa aqui, o que aconteceu? E depois de uma certa luta em oração, o Senhor disse para ele: confronta aqueles 2. E ele, intimidado, com medo, receoso, não confrontou. E o Senhor disse: confronta aqueles 2. E ele não confrontou, foi para casa, e foi como se tivesse um peso sobre a vida dele. E de manhã orando: Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi aquilo? E o Senhor disse: eram espíritos de intimidação que estavam sobre aqueles jovens. Você deveria ter confrontado eles, porque então teria repreendido o mal. E a minha presença e o meu mover estaria operante ali através do teu dom e através das pessoas que estavam ali. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. O Senhor deu Adão para lavar e proteger o Éden. Mas porque Adão não confrontou a serpente, não confrontou também ali a sua mulher que tinha comido do fruto proibido, ele mesmo perdeu a autoridade. É isso que o espírito da intimidação quer, tomar a autoridade. Uma vez que a autoridade é capturada, o dom fica inoperante. E uma vez inoperante, o Espírito de Deus não paira. Porque o Senhor não vai agir, o Senhor não vai tomar a decisão, uma vez que o Senhor conferiu a nós a autoridade. Porque aquilo que é para o Senhor resolve. Mas aquilo que é para o homem fazer, ter o posicionamento de confrontar a intimidação, isso o Senhor não vai fazer. Então ajuda-nos, Senhor, porque é muito mais fácil nós falarmos do que viver, do que fazermos, pormos em prática. É muito mais fácil nós falarmos do que pormos isso em prática. Ajuda-nos, não só ficar na teoria, mas na prática. Precisamos do conhecimento da Tua Palavra. Tem ensinamentos valiosíssimos que precisam ser ministrados urgentemente. Então nós te pedimos que o Senhor venha preparar, que o Senhor venha promover, repreender o mal e que possamos ter ensino de qualidade, Senhor. E precisamos que o Senhor levante servos e servas seus, para que cada vez mais possa o ensino ser ministrado com excelência, com qualidade, Senhor. Porque é o que diz a Tua Palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas como se faz isso? Muitas vezes a gente lê e não entende. E não é de qualquer jeito, é preciso muita oração, porque é através da oração, o ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. Então nós precisamos entender a dinâmica espiritual, porque se nós não entendermos a dinâmica espiritual, nós ficaremos em círculos. Ajuda-nos, Senhor. Assim como aquele povo no deserto estava intimidado. No caso deles foi porque não permitiram também, que o seu coração fosse purificado. O Senhor disse: Moisés vai buscar o povo quando vier, me adora aqui nesse monte. Aquele era o momento de se aproximar, eles não se aproximaram. Moisés sim, Josué sim.
Caleb até onde foi permitido, mas os outros não, porque não tiveram seus corações purificados para estarem alinhados, conectados. No momento de enfrentar o povo da terra prometida, eles disseram, não, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, aos nossos próprios. Ou seja, a visão espiritual estava turva, se é que tinha alguma. Já Davi não, Davi estava alinhado, foi por isso que quando ele viu o gigante, é tanto que a palavra diz que os homens de Israel viam, mas Davi ouvia. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Davi já não era mais movido pela visão, não era movido mais pelo fator carnal, humano, mas pelo fator espiritual. Ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi não permitiu ser intimidado por seu irmão que disse, eu bem conheço a presunção do teu coração, que eu veio aqui só para espiar a guerra. Mas na verdade ele foi ali cumprir uma ordem do Pai. E não só do Pai Jessé, mas do Pai do céu. Ele estava alinhado com o Senhor, ele já tinha sido ungido rei. E o Espírito de Deus tinha se apoderado da vida de Davi. E quando Eliabe, irmão de Davi, veio ali para intimidá-lo, ele disse, o que fiz eu agora? E se apartou dele, foi buscar saber qual era a recompensa. Ele estava firmado, conectado, ele não se embaraçou com a intimidação de Eliabe. Ajuda-nos a não nos embaraçar com a intimidação de qualquer Eliabe, seja ele ou ela quem for. E pedimos o teu socorro para as nossas vidas, o teu socorro para os nossos irmãos que estão enfermos ou por quaisquer situações não puderam vir. Te apresentamos também a vida da senhora Jade, que está passando por situações de enfermidade no estômago. Repreenda todo o mal, assim como o pastor orou aqui, pedindo a paz que excede todo entendimento para a vida da minha mãe. Eu peço também para a vida da senhora Jade. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida daquela mulher, Senhor, porque eu pedi uma palavra a Ti e o Senhor deu aquela palavra de Jó. E Jó se arrependia dos seus pecados, e ele orava por aqueles que tinham falado mal dele. E quando ele estava orando, o Senhor revirou o cativeiro dele. Então nós pedimos que o Senhor revire o cativeiro da senhora Jade, que essa palavra se concretize na vida dela. Que o Senhor repreenda toda a enfermidade do seu estômago, toda questão espiritual, emocional, que ela possa ser curada, restaurada, e possa estar aqui conosco novamente, e que aquela obra que o Senhor já tem começado na vida dela possa ser concretizada e se consumando dia após dia. E assim como o Senhor fez na vida da mulher samaritana, quem sabe, assim mesmo como ela disse aqui naquele dia que ela estava aqui, que ela era a mulher samaritana naquela ocasião, e o Senhor possa usar ela para ser uma missionária, para propagar a sua palavra. Às vezes até mesmo uma vizinha que você vai ali falar com uma vizinha, uma palavra que pode dizer, como por exemplo, eu não sei se você sabe, mas Deus te ama, uma palavra simples pode ser o suficiente para alcançar uma vizinha com quem o Senhor quiser. Então nós te agradecemos por tudo, pedimos que a tua presença esteja conosco, pedimos que o Senhor remova o orgulho e todo o mal do nosso coração, assim como eu coloquei ali no canal da igreja, na aula da escola bíblica sobre seitas e heresias, eu coloquei uma lista de 100 palavras associadas a seitas e heresias, e algumas entre elas eram orgulho, distorção, engano, mentira. Então tira todo o mal do nosso coração, que possamos estar com corações purificados, alvos mais que a neve, como diz o hino, Senhor, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ajuda-nos, dá-nos uma consciência sã, pura, assim como o pastor que citou essa palavra de Filipenses 4, do verso 6 ao 9, e também, continuando na palavra, além de falar da paz, que essa é todo entendimento, diz que tudo que você pensar seja aquilo que é bom, de boa fama, que traz virtude. Então, ensina-nos a pensar da maneira correta, porque a tua palavra diz que há uma maneira correta de se pensar. Então, precisamos pensar da maneira correta. Precisamos estar alinhados de tal maneira para que quando houver um dardo inflamado do maligno, o capacete da salvação, nós possamos identificar o dardo e dizer, não, eu repreendo isso não vem de Deus, isso aqui não é de Deus. Então vem nos dar a sensibilidade, vem nos ajudar a estarmos cada vez mais conectados, que não haja interferências com a tua voz, com a tua santa presença, com o teu santo querer. Remove toda inclinação maligna dos nossos corações, do nosso ser, como a tua palavra diz em Jeremias, enganoso é o coração do homem, perverso mais que todas as coisas, quem conhecerá o Senhor conhece. A tua palavra diz, clama em mim, respondei coisas grandes e firmes que não sabes. E a tua palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então ajuda-nos a te buscar de todo o nosso coração. Nós precisamos de ti, nós precisamos orar, e orar, e não só orar, mas agir também. Como o teu servo pastor falou aqui na palavra, através do bom samaritano, ajuda-nos a sermos bons samaritanos.
tanto nas coisas pequenas como nas coisas mais elevadas. Ajuda-nos nos desafios que surgem. Ajuda-nos a identificar cada momento, cada situação. Ajuda-nos a não passar de largo. Ajuda-nos a nos preocupar com os outros. E que nós possamos ter pelo menos a iniciativa precípua, né? Que é aquela de orar. Porque o pastor David Ponyo Show uma certa vez chamou os homens logo no começo do ministério para ir orar, para ir evangelizar, melhor dizendo. E eles disseram: não, pastor, a gente é tímido, a gente tem vergonha, não sei o quê. E ele disse: vocês têm vergonha, vocês têm timidez de ir evangelizar, mas será que vocês têm timidez de orar? E eles disseram: não. Então comece orando pelo seu vizinho, comece orando por alguma pessoa específica até que essa pessoa se converta. E aí você vai orando cada vez mais por outras pessoas. E o Senhor alcançou muitas vidas, então que nós possamos começar pelo menos com a oração. E ajuda-nos sim a evangelizar, Senhor, nos dá as estratégias, Senhor. Nós temos visto aí muitas maneiras de fazer isso. Como um certo pastor, não sei se o nome dele é José Orion, uma coisa assim. Eu vi um certo vídeo dele, ele estava num país, não sei se nos Estados Unidos, e via um homem com uma camiseta escrito destinado ao inferno, pronto para ir para o inferno, coisa assim, não me lembro certo da frase, ou nascido para ir para o inferno. E ele disse: pera, eu não posso deixar você passar daqui. E ele chamou aquele homem, sentou com ele: não, você não foi, você não nasceu para ir para o inferno. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por ti na cruz do Calvário. E ele começou a evangelizar aquele homem, pregar para aquele homem pela direção do Espírito Santo. E aquele homem, no decorrer da evangelização, disse: mas eu não sei nem quem é meu pai, a minha mãe era uma prostituta, vivia no prostíbulo, isso, aquilo, outro, eu nunca recebi amor, eu fui dado para adoção, uma série de coisas. E no final daquela evangelização, ele convenceu aquele homem de que ele tinha nascido para ir para o céu. E aquele homem rasgou aquela blusa e ele disse: o que você está fazendo? Ele disse: eu posso até ir sem blusa para casa, mas hoje eu vou com Jesus. Então, Senhor, vem nos ensinar a fazer a tua obra, Senhor. É como diz a tua palavra: sem o teu Espírito Santo não podemos fazer nada, sem o Senhor. Então pedimos que o Senhor venha nos habilitar para fazermos a sua obra, a sua vontade, com força, com garra, com determinação, com amor. Amor por ti, amor pelas almas, amor pela tua obra e amor também pelas nossas vidas. Então que façamos tudo para a glória do teu nome. Eu te peço, repreende todas as barreiras à oração. Não só a oração enquanto em equipe, em grupo, em exército, na igreja, mas também nas orações em secreto, Senhor. É ali que precisam acontecer as maiores orações das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, porque nós precisamos orar. Muitas vezes por trabalho, cansaço, a internet, as redes sociais e muitas coisas têm roubado o nosso tempo, a nossa atenção. É um tempo precioso que precisa ser investido em oração. Porque, como diz um certo servo teu, pouco oração, pouco poder, intermediária oração, intermediário poder, muita oração, muito poder. E mais do que poder, nós já vimos, é a presença. Mas que nós possamos buscar em oração, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele orava como antes mesmo de ser entregue no jardim de Getsêmani com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele disse: vamos orar. Ele chamou, ele convocou, ele levou Pedro, Tiago, em determinado lugar, foi mais adiante, começou a interceder junto ao Pai e disse: Pai, se você passa de mim de cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. A palavra diz que ele foi ali por 3 vezes, e ele disse não poder vigiar nenhuma hora. Dá a entender que pelo menos que Jesus orou ali 3 horas. E não só ali, mas Jesus viveu uma vida de oração. Então ajuda-nos a entender que a oração é extremamente fundamental. Também me lembro de um certo servo teu, não me recordo quem ele disse que são 2 asas, né? Porque perguntaram para ele o que é mais importante, o estudo da palavra ou a oração, e ele disse: você que me diz o que é mais importante, um pássaro, eu vou apenas com a asa? Aí disseram: não, pois enquanto a oração é uma asa, a leitura da palavra é outra asa. E sem as 2 asas nós não podemos voar. Então nós precisamos, Senhor, urgentemente, demais de Ti. Vem nos ensinar, vem nos capacitar, não nos deixa perecer, como o Senhor disse. O meu povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecem nas Escrituras nem o poder de Deus. Então vem nos ensinar a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, encarecidamente, urgentemente, para fortalecimento,
Não deixe Satanás minar nossas forças, dar-nos percepção, é como já foi dito na palavra, Mateus 26, 41, se eu bem me lembro, 22, 29, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Ajuda-nos, Senhor, dirija-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, por favor. Abençoa o teu povo de Israel, guarda a senhora Aline, guarda o seu esposo que está na frente de batalha, guarda os seus filhos ali. E hoje foi a inauguração daquele filme, do documentário sobre a guerra entre Israel e Palestina, Hamas, e não sei também se já fala ali do Hezbollah. E abençoa que, se for da tua vontade, segunda-feira nós iremos assistir esse filme aqui. Quem estiver inscrito, é claro, no canal lá da Brasil Paralelo. E que nós possamos ter uma noção de como está a situação de uma maneira mais ampla e possamos orar com maior intensidade e especificidade e suplicarmos ainda mais o teu socorro. Guarda aquela nação, guarda o teu povo e repreenda todo o mal, Senhor, e faça justiça para a glória do teu nome. Nós te oramos e agradecemos em nome de teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador, em nome de Jesus, amém. A lição de hoje é sobre o mormonismo, e como a gente já disse, né, que o nosso intuito não é atacar pessoas, não é denegrir a imagem de ninguém, mas é confrontar ideias, né, através do debate, no estudo da Palavra de Deus, na escola bíblica. A paz foi boa noite também aos irmãos do YouTube, né, que verão a gravação. Lição 12. O mormonismo. E eu estava assim estudando, né? E confesso que talvez não sei se aceita mais assim, né, a doutrina, né? Mais esdrúxula, esquisita, né? Isso não é a palavra certa, mas é a palavra que eu consigo encontrar agora. É uma distorção assim, fora, sei lá, uma distorção assim tão densa, tão terrível, se é que eu posso dizer assim, herética, né? E você chega a ficar assim perplexo. Infelizmente, muitas pessoas estão mergulhadas, né, nessa situação, acreditando que estão vivendo algo assim correto e não é. Eu, ao estudar essa lição, eu vi um debate entre um pastor, não me recordo qual era o nome dele, nem qual a igreja, e um mormon, né? E o intermediário que estava presidindo o debate era um pastor também. E aí ele estava ali presidindo, tinha um pastor e tinha esse rapaz mormon que ele é até advogado, se eu bem me lembro. E eles começaram a conversar, né? Ele começou a rebater os pontos. Não, o profeta tal diz isso, e daí foi mostrando a palavra. Não, tá errado, não é assim e tal. E aí eu pude perceber claramente naquele debate que o Jesus que eles pregam não é o nosso Jesus. E o Deus mormon não é o Deus da Bíblia, né? É outro. Para eles, pelo menos segundo uma ex-mormon, né? Também eu assisti o testemunho, se é que eu posso dizer assim, de uma ex-mormon também, ela falando como os procedimentos lá, como funciona, e diz que para eles, ela relatando, que Deus Pai é um, Jeová, para eles, Jeová é Jesus. Os testemunhos de Jeová é o Pai, né? Já para os mormons, Jeová é o Filho, é Jesus. E eles não, né? E o Espírito Santo é outro Deus, né? Ou seja, é um politeísmo, né? Porque tanto que na Bíblia deles, ou no livro de Mórmon, eles dizem que os deuses, né, na criação, quando fala ali, o Espírito de Deus estava sobre as águas, né? Eles falam os deuses, né? Falam de 3. E como nós já vimos na escola bíblica, existe apenas um Deus, né? Com 3 personalidades, manifestam em 3 pessoas, mas apenas um Deus. E para eles não. Para eles são 3 deuses, né, distintos.
Aqui na lição diz: introdução. Foi fundado por Joseph Smith, que nasceu nos Estados Unidos, foi criado na ignorância, pobreza e superstição. Ainda jovem, decepcionou-se com as igrejas por onde passou e começou a ter visões e julgar-se profeta. Essa ex-mormon que eu vi o testemunho dela, ela disse que eu acredito que deve ser o Joseph Smith, né? Que ele foi maçom. E aí ele trouxe os símbolos da maçonaria para o mormonismo. É por isso que ela tem um determinado momento que ela está lá relatando o testemunho dela, ela diz, né? Que quando ela estava lá, ela pensava, nós somos assim, o máximo, né? Porque nós temos os símbolos de Deus. Porque ele apresenta isso lá como sendo os símbolos de Deus, né? E ela na época, ela dizendo, ela não percebia que aquilo ali era da maçonaria, não tinha nada a ver com Deus, né? E aí hoje que ela não está mais lá, ela consegue assim ver de uma vista mais ampla e ela percebe assim os diversos erros que as pessoas são introduzidas ali. E aí, tipo assim, são tantas doutrinas, dentre elas tem um determinado momento que eles vão para o templo representando um parente morto. É tanto que quando diz quem é você, mais ou menos assim, ela diz, eu sou fulano de tal, que já morreu, né? Um parente. Você tem que dar o nome do parente morto e você está ali fazendo uma espécie de... até aquela questão que a gente viu, vicária, né? Sim. Você está ali o sacrifício pelo outro. Representando o outro ali. A pessoa que já morreu. E são tantas coisas. Aí tem toda uma ritualística que quando completa uma certa idade, você vai para esse templo, né? Esse templo dos mormons, só eles têm acesso. Tipo, qualquer pessoa do povo não pode entrar, né? Eles têm uma determinada sala. Mas lá é a igreja mesmo, que é o grande templo, né? Que eles têm. É porque, pelo que eu pude entender assim que ela disse, tem uma igreja, tem uma... Tipo uma... A entrada é restrita, né? Tem uma determinada igreja. Especial. Tem uma determinada igreja que todos têm acesso. Tem aquela intermediária que a gente vê até com assim, pontiaguda, né? Na instituição, assim, com uma ponta pra cima. Aquela ali só eles também. E aí tem o templo geral, central, que é só os mormons mesmo, assim, que já estão lá há bastante tempo e que preenchem os requisitos, bem. Aí ela falando assim como assim, aí tem toda uma ritualística, quando completa uma certa idade, aí passa por uma série de procedimentos, vai com a sala, tira toda a roupa, aí veste tipo uma espécie de manta assim, hospitalar, não é hospitalar, né? Só meio que transparente, com as aberturas na lateral, aí passa por toda uma situação, aí vai para um lugar, passa um óleo na testa, manda dizer umas palavras. Rapaz, é bem assim. É como se fosse uma iniciação, né? Isso, iniciação, que é o nome que ela dá. E aí tem vários termos assim, que eles vão, ela vai falando, né? E aí, depois desse processo, eles começam a ter mais detalhes sobre a seita, né? E tipo assim, tem um determinado lugar, é porque assim, é um ritual e tem várias fases. Tem uma determinada fase desse ritual que ela vai para um lugar e lá vão dar um novo nome dela. Porque não tem a passagem lá em Apocalipse, diz que a gente vai receber um novo nome na pedra. Então eles dão aquele nome ali já para eles, como sendo o nome que vai ser recebido lá no céu. Para quando chegar no céu dizer, não, meu nome é o nome tal, o novo nome. Né? Só que essa fase não é para o iniciante, né? Como você já disse. Essa fase é para quem está bem profundo no estudo dele lá. Agora no caso dela, é porque a mãe dela já era, né? Aí ela era jovem e aí completou a idade. Para ter justamente essa iniciação, né? Para ser cada vez mais. Ela foi explicando assim, diversas questões. Sim, aí com relação a esse novo nome, só ela pode saber, e aí ela tem que dizer pro marido, se ela for casada, né? Ela tem que dizer pro marido, lá no lugar que tem no templo, que é o véu, né? Dentro do véu, entre o véu, uma coisa assim que ela tem que dizer pro nome pro marido. E se o marido esquecer, tem que ir pro templo para poder dizer lá, porque é tão santo que não pode dizer, tipo, se tá em casa não pode dizer não. Né? Se o marido esquecer. E o nome... além desse ritual, dessa iniciação, é como se fosse uma purificação. Também.
Aí agora eles vão sendo cada dia mais purificados e alcançando, entre aspas, a graça lá dele. Né? Então os mormons é uma praga mesmo. É um negócio assim bem esdrúxulo, né? Que eu posso dizer assim, bem exótico pra gente. Interessante é que eles não declaram nada. Isso aí é um oculto entre eles. Né? Não, nesse caso é uma ex, né? Uma ex-mormon que é tanto que ela mesmo diz que porque eles lá impõem tantos medos, né? Porque tem toda... É porque é bem denso bem mesmo. Abrangente mesmo. Porque assim, aí eles impõem várias situações que é pra pessoa ter medo, mesmo que saia, tenha medo de falar. Porque eles pegam a palavra sagrada e botam, não, isso aqui é sagrado, não pode... E na verdade não se trata de uma coisa sagrada, se trata de algo secreto. Né? Secreto é algo oculto que você quer esconder. E sagrado é que de fato vem da parte de Deus, que é santo. Né? Ela fala até essa questão, a diferença entre sagrado e secreto. É que eles botam muito o secreto como sagrado. E aí muitas vezes eles, quando saem, eles têm medo de falar, tendo aquilo como sagrado. Né? Só que justamente o Senhor vai abrindo, vai tirando as escamas, até para mostrar às pessoas como como funciona aquela seita, aquela heresia, para livrar outras pessoas, né, para dar livramento. E aí o Senhor permite essas situações. O Leandro, e o fato de andar de 2 em 2? Não, essa parte ainda não veio. Não viu? Né? Ainda não. É porque, eu estou dizendo, é bem abrangente. Aí nesse mesmo ritual, que passa por toda uma situação, aí tipo, ela né, quando ela chegou, em casa ela foi com a mãe dela, porque a mãe dela já era, né, experiente, já tinha uma, né, sempre tem que ir com a acompanhante nesse ritual. Aí ela foi com a mãe dela, né, ajudando ali, orientando e tal, o que podia. Aí são vários procedimentos. Aí ela chega nessa sala, tira a roupa, tudo, veste esse manto. Aí tem uns negócios que ela tem que usar para poder, né, tipo, cobrir. E aí, até para poder vestir as peças íntimas, tem que primeiro botar esses negócios que eles dão, que eu não me lembro agora o nome. É bem... Aí ela fala que tem todo um procedimento, aí você chega, tipo, para uma... Agora não me recordo o nome. Mas é tipo uma sala de cinema, com as poltronas, assim, numa tonalidade clara. E logo no começo, né? Depois passa por toda uma fase, aí chega ali, aí passa um filme. De como eles acreditam que foi a criação, né? O início de tudo. Aí passa o Pai, passa o Senhor Jesus, mas de modo algum a qualquer tipo de interação com o público que está ali assistindo. E aí passa também Adão e Satanás. E outro detalhe, para ele, Satanás é filho de Deus. Está em pé de igualdade, ou até mais, que Jesus. E aí, lá nesse filme, o Pai e Jesus não interagem com o público. Já Adão e Satanás, sim. É tanto que tem um momento que Satanás está lá e se vira assim, o público está aqui assistindo, aí tá tendo lá o filme, aí do nada o personagem que representa Satanás se vira assim para o público e diz: se você não guardar as santas ordenanças da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, você vai ser punido por isso, por isso, por isso. Né? Ou seja, o filme interage com a pessoa como se estivesse vendo a pessoa. E aí fica esse medo de quem está assistindo, né? De quebrar as ordenanças. E aí ele diz: e se você quebrar as sagradas ordenanças da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, você estará nas minhas mãos. Satanás dizendo, né? No filme. O personagem que representa Satanás. É bem... Aí, sim, com relação a essa questão do novo nome, o marido também recebe um novo nome. Aí, ela não pode saber o novo nome do marido. Tava ruim pra mim do jeito que eu tô esquecida. Eu nunca ia me lembrar o novo nome do marido. Aí ela começa a questão da hipocrisia, né? Eu só ia me ver lá dentro, né? Naquele lugar. Aí ela falando da hipocrisia, né? Porque é um nome tão sagrado, que a mulher não pode falar pro marido em qualquer lugar, assim, né? Ela só pode falar no templo, o marido. O nome, se ele esquecer o nome dela, só pode, né? Um novo nome só pode falar lá. E aí na internet tem um site que diz lá, deles lá, né? Tipo, mês de janeiro, todos os homens que fizeram essa iniciação no mês de janeiro vão receber um nome, por exemplo, de Arão, exemplo.
é tão santo e sagrado, mas está lá na internet para todo mundo ver. Ela mesma assim contestando essas Eu doutrinas. só ia viver nessa sala, tipo, mas pra mim ia ser tipo assim, um castigo. Aham. Porque eu esqueci o nome do marido. E assim, pelo que eu me lembro, parece que eles têm, acho que são em média 5 livros sagrados para eles, né? Porque eles pegam aquela passagem de João, que diz, né, que se fosse escrito O mundo tudo que Jesus fez fosse escrito, nem o livro, o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam, né? Aí eles pegam isso aí para dizer que a revelação do Senhor não parou. E aí é por isso que eles têm o livro de Mórmon. Porque justamente para eles a revelação não cessou aqui no Apocalipse, ela continua. Aí por isso que eles têm vários livros. Aí tem o livro de Mórmon, tem, né, além da Bíblia. Tem um livro de Mórmon, tem Pérolas de Grande Valor, e tem mais 2 livros que eu não me recordo o nome. Né? Ou seja, aí porque justamente aí nesse debate que eu vi do Mórmon com o pastor, ele pega citações do próprio profeta deles, né, porque eles têm alguns profetas, e começa a confrontar. Olha, tá aqui, ele está dizendo isso, isso e isso. Aí dizendo, não, mas não sei o que, é bem assim. E ele mesmo se contradiz em alguns momentos. Ele diz, não, mas tem que ver se foi recepcionado pela igreja, porque tem coisas que não são recepcionadas. Enfim, né, eu acredito que ele tentando ali contornar, porque ele viu que estava assim tão, né? Vamos aqui continuar aqui na lição aqui, né, que está escrito. Uma das visões de Smith conta o seguinte: e apareceu um anjo Moroni. Trata-se de um anjo que vivera naquele lugar há 1400 anos atrás, que mostra para ele as placas de ouro contendo a história do seu povo, isto é, do anjo. O anjo concedeu a Smith a capacidade de traduzir tudo que estava escrito naquelas placas, e em 1829 a tradução foi publicada com o título O Livro de Mórmon. Mórmon é o nome do pai do anjo Moroni, que teria sido um profeta. E eu estava observando isso aqui, né? Ou seja, então para eles aqui é uma pessoa morta que virou um anjo, né? Porque diz que o homem era um profeta e aí virou um anjo, né? É uma distorção assim que terrível. Versículo-chave. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1:8. E aí a gente vê assim a questão do engano, né? Viu essas placas de ouro. Pode ser do que for. As escrituras. O que nos chama a atenção, irmãos, ao longo dos anos, a igreja evangélica ela foi perdendo terreno para esse povo, e hoje eles avançaram ou estão avançando de uma forma tremenda, e a igreja evangélica se retraiu. Porque se você analisar as cartas de Paulo, por exemplo, esse versículo que você citou, Sim, né, em Gálatas, Paulo é categórico e diz, isso é amaldiçoado, não traga para aqui para dentro não. Em outras palavras, né? Ele sempre estava combatendo. E hoje a igreja evangélica, ela não sai mais debatendo esses assuntos. Ela não critica, até porque criticar não, eles não há um confronto de ideias, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Euler. Euler. Ele era do Brasil para Cristo, uma igreja muito boa. Ele entregou a igreja porque recebeu de Deus uma visão para combater a heresia dentro da cidade de Itabaiana, na época. Por quê? Porque em Campina Grande. Porque até aquele momento da visão, Campina Grande se transformava na capital do Brasil. Eram 3 dias de todas as religiões que você pode imaginar no Brasil, cada um no foco. Porque era uma coisa raquítica ainda. Só que aí Deus inquietou o servo dele, ele tomou posse da visão que Deus deu a ele, reuniu um grupo de irmãos e abriu tornou-se uma igreja
anti-heresia. Aí hoje ele consegue reunir nos 3 dias de carnaval mais de 5 mil pessoas. Durante os 3 dias, porque hoje o Parque do Povo, aonde é o maior São João do mundo, é a maior igreja hoje do Brasil, se transforma na maior igreja do Brasil hoje, em número de pessoas, né? Não de membros, mas de pessoas que vão assistir. Então eles trazem um mormon, trazem um espírita, então durante o dia tem aquelas ilhas e há um debate assim, sabe, ferrenho mesmo. A gente não fica calado assim não, não está aqui não, é uma coisa. E o pastor Eudes chama o pessoal dos Estados Unidos, pastores todo mundo vai para lá. Por quê? Porque essa instituição, para concluir, ela é mantida por pessoas que doam, né? Então, por exemplo, eu lembro da irmã Eunice, ela doava R$10. Aí ela conversando comigo, disse, pastor, eu oferto tão pouco para a Vinac. Eu disse, mas irmã, imagine 1000 pessoas dando R$10. Isso durante um ano. Quando é no final de janeiro, meu irmão, é uma coisa linda, linda, linda de ver. Linda. Porque assim, olha, Deus fez assim uma coisa que pessoas que, essas empresas que alugam cadeira, tenda, hoje já não cobra mais, sabe? É uma parceria, fica o Parque do Povo cheio de tendas, a cidade cheia de tendas. E, ó, as heresias diminuíram, acabou. Não acabou, mas assim, de 10 ficaram 2, 3 só, eles morrem tudinho. O confronto da verdade, né? A verdade que é a luz, né? Fugir das trevas. São muitas heresias. É porque o primeiro que o comigo fez foi criar a questão da intolerância religiosa. A gente não pode ser intolerante com ninguém, mas todo mundo pode ser com a gente. É o principal argumento de Satanás, a intolerância religiosa. Que nem uma certa cantora aí famosa, né, que a gente conhece, ouvimos falar, ela se revelou que era satanista, né? E aí quando ela se revelou, várias pessoas que acompanhavam ela nas redes sociais deixaram, né? Aí ela disse o quê? É intolerância religiosa. Não, é a opinião da pessoa, né? Do mesmo jeito que você não é obrigado a ser cristão, você também não é obrigado a ser satanista, não. Né? As pessoas não concordam. Né? E aí já coloca, né? Não, isso é intolerância religiosa. É que nem a questão do aborto. Não é nada de errado, é só questão de saúde pública. A gente sabe que não é. Saúde pública são as medidas que estão lá definidas pelo Ministério da Saúde. O tópico 1 diz assim, a Igreja de Mormon. Geralmente, quem fica contra as instituições religiosas e rejeitam as autoridades da igreja termina por fundar suas próprias igrejas. Smith fundou a sua igreja colocando o nome de Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias e afirmou que era a única igreja verdadeira e fora dela não havia outro meio de salvação. E a gente sabe que só há um caminho, Jesus. Né? E aí como é que ele diz que é a igreja que salva? É totalmente errado. B, como diz a própria palavra, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Cristo. B, afirmava que os seguidores deviam edificar uma teocracia, isto é, entrar na política. Inclusive ele mesmo foi candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E até essa Mormon, ela fala, não sei se é dele aqui especificamente, que ela fala de um deles lá, dos Mormons, cumprimentando o presidente e tem um determinado tipo de aperto de mão, né? Que a maçonaria é cheia de tipos de aperto de mão. E aí ela também cita que nesse ritual que ela fez de iniciação tem esses momentos, esses apertos de mão, né? Que tem determinadas situações. Aí tem tipo um corredor com 2 véus, né, de um lado e de outro, tem só umas aberturas. Aí um irmão, que é dos Mormons, bota a mão assim, aí ela aperta, né, e ele aperta a mão dela assim, justamente faz esses cumprimentos, e aí começa a fazer umas perguntas, né. Aí ela, tipo assim, um exemplo, né, que nem essa questão do novo nome, aí ele diz assim,
queres dizer-me teu novo nome? Tipo assim, né? Ela diz, Abia, né? No caso dela foi Abia. Aí ela diz, aí vai tendo várias etapas que ele faz perguntas como se fosse Deus, através do véu, e ela, né, querendo se comunicar com Deus. E aí tem esses apertos de mão, que cada um tem uma simbologia, né? De alguma forma, o mormonismo é politeísta, como a gente disse, né? Que para eles, Deus Pai é um Deus, Jesus é outro, que no caso para eles é Jeová, e o Espírito Santo é outro Deus. Né? É tanto que ele diz, os deuses, né, a criação. E é tanto que quando eu vi a questão do debate entre o pastor e o mormon, ele tentava dizer de um jeito que dizia, não, o nosso Deus é o mesmo da Bíblia, de vocês, não sei o quê. E aí o que estava ali intermediando, né, que era de certa maneira o imparcial, ele dizia assim, não, vamos lá, fulano de tal. O Deus que você acredita não é o mesmo que o nosso. Né? E aí por várias vezes ele dizia, ele tentava assim, de uma certa maneira, contornar. Só que no final não teve como, porque ele disse, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo? Aí ele disse, não pode ser, porque se a gente for ver, no batismo, por exemplo, Deus o Pai está lá no céu, o Espírito Santo vem descendo, ou seja, já é outro Deus, isso ele falando, né? E Jesus Cristo é outro Deus que está na terra. Então como é que eles podem ser o mesmo? Ele por várias vezes tentou contornar assim, e no final não teve como. Não tem, né? Pois é. E a gente vê assim que eles tentam contornar várias, né, dizendo que não é daquele jeito, e no final é. Essa igreja também sofreu algumas divisões. Justamente, que as pessoas, né, Deus abre os olhos, tira as escamas, e as pessoas, aqueles que são sinceros pelo menos, né? 2. A Bíblia dos Mormons. O livro de Mormon é um livro sagrado para eles. Tem a mesma autoridade da Bíblia, se não até mais. E como a gente viu, não é só o livro de Mormon, Pérolas de Grande Valor, e tem mais uns 2 ou 3 que eu não me recordo agora. E esse livro de Mormon é azul, né, que tem até embaixo. O livro de Mormon, aí o outro Evangelho de Jesus Cristo. E aí tem essas Pérolas de Grande Valor, que é um livro preto, com letras douradas, né, assim a capa. E aí se os irmãos quiserem se aprofundar, pode pesquisar no YouTube, no Google. Mormonismo. Aí tem lá um canal do Wikipedia, aí tá lá mostrando várias coisas, quem fundou, mostrando até esse grande templo, né, que só mesmo assim os que estão lá do mormonismo e preenche os requisitos é que podem entrar lá, né? E já hoje enquanto eu estava estudando também, eu vi um short, né? Um vídeo pequeno. Eu acredito que ele é o líder, né, atual, geral da igreja. E tipo assim, o que o líder fala também tem peso como se fosse escritura, né? Porque eles falam assim, quem está na liderança ali, que ele fala uma coisa que tem peso como se fosse a própria Bíblia, né? E aí ele hoje estava, aí nesse vídeo ele falava assim, como foi que esse Smith viu essa visão, né? Aí falou do nosso chapéu e tudo, começou, né? Eu não assisti até o fim assim, vi só ele falando como foi a visão desse Smith. B. Tem a mesma autoridade ou mais do que a Bíblia. C. É dividido em capítulos e versículos como a Bíblia. Contém 15 livros. Contém muitas histórias distorcidas da nossa Bíblia e alguns capítulos inteiros da Bíblia Sagrada. Eles dizem que a Bíblia é um livro mutilado, cheio de erros que Satanás usa para escravizar os homens. Isso é só uma pequena parcela que realmente reflete muito isso, essa seita. 3. Ponto doutrinário do mormonismo. Apesar das falsas profecias de Smith, ele deixou uma regra de fé para seus seguidores. Entre tantas, vamos identificar apenas algumas. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que os homens são punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Ou seja, é como se não houvesse maldição hereditária, né? A gente responde não só pelos nossos pecados, como pelo pecado de Adão, né? Porque a semente do pecado foi sendo transmitida. Tanto que se não fosse assim, quando Adão teve Caim e Abel, nenhum tinha morrido. Né? Porque o fruto, como diz lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas a dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Se não fosse assim, só Adão e Eva tinham morrido e os outros tinham ficado vivos, porque não tinham pecado, até então, pelo menos, né? Então, e aí a gente vê assim, mais outra distorção. 3. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são fé no Senhor Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Cremos no dom de línguas, na profecia, na revelação, nas visões, na cura e na interpretação de línguas. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, quando for correta a sua tradução, ou seja, eles têm uma tradução, né? Como dizer, porque eles pensam. Cremos que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus, no caso lá para eles. O homem deve adorar a Deus de acordo com sua consciência, com liberdade para adorar como quiser e o que quiser. Né? E não é assim como a gente quer, o que a gente quiser, né? Como a palavra de Deus nos ordena. Cremos em todas as coisas boas. 9. Estamos sempre procurando coisas virtuosas. Que é a questão do sacrifício, né? Eles até, nesse mesmo ritual que essa ex-mormon cita, ela diz que eles fazem uma espécie de juramento que até mesmo de morrer, se for necessário, pelo reino de Deus. E de consagrar tudo que eles têm para a igreja. Para que o reino de Deus avance. A gente tem que consagrar tudo. Observação. Na prática, os mormons não seguem como está escrito acima. Não adoram o mesmo Deus que o nosso, o mesmo Jesus que o nosso, né? Para eles é o Deus mormon, e o Jeová mormon, né? Que é Jesus. Para eles, Jeová é Jesus. B. As penas do pecado não são as mesmas de que a Bíblia mostra. A expiação de Cristo tem sentido bem diferente para eles. Os dons do Espírito Santo não tem nada a ver com os do Novo Testamento. A Bíblia é um livro imperfeito e precisa do livro de Mórmon, né, em outras palavras. E outra doutrina que eles acreditam, a doutrina da exaltação. Quando eles vão chegar no céu, eles serão como Jesus, eles serão deuses, né? E aí é tanto que nesse debate entre esse pastor e esse mormon, ele diz assim, está escrito na Bíblia, que até o próprio Senhor Jesus cita, né? Vós sois deuses. Não é porque Jesus não cita essa passagem, só que eles distorcem. Né? Aí eles acreditam que eles serão deuses também quando chegarem lá. Jesus está falando, criticando aquele povo que se acha superior a todos, né? Na fala de Jesus, né? Só que eles entendem que é tipo Jesus confirmando, né? Eles distorcem. Né? E aí, tipo assim, essa questão dessa exaltação é como tem a questão dos 3 céus, né? Pelo que eu pude entender, assim, que foi um debate assim, mais voltado sobre a pessoa de Cristo, né? Mas dá a entender que era, assim, pelo que eu pude entender, é como se eles estivessem dizendo que como eles estavam nessa questão dessa exaltação, eles iam para o 3º céu onde fica Deus. E aí para eles ninguém vai para o inferno e as pessoas que não são dos mormons ficam nos outros níveis, né? No 2º céu, talvez no 1º céu, né? Aí você falou agora há pouco, não sei se foi você ou o Djalma. Sim. Que a igreja perdeu a essência. A igreja foi perdendo porque ela foi se dividindo entre si mesma. E a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, né? É verdade. Nós cristãos, muitas vezes, somos... pensamos de forma única que Jesus é o Salvador, que o Espírito Santo habita em nós, é o Consolador e que Deus é o Criador. Mas nós discordamos sobre usos e costumes. Quando a gente se converteu, a gente uma noite foi para a oração na Assembleia de Deus. Quando a gente chegou lá, um homem tão presunçoso e a gente tão leve que entrou. Porque quando ele perguntou assim, naquela época que só podia entrar se fosse crente, lembra? Era aqui também assim, não, Babu? Se não fosse, digamos, tinha oração à noite. Aí tinha oração na igreja. E se não fosse crente, fosse uma pessoa que tivesse com vontade de ir à igreja naquele dia. Ou necessitando de uma oração. Aí ela estava desejando ir. Não podia entrar, porque não era crente. Aí a gente foi, né? Quando
Nós chegou lá, o homem perguntou-se onde nós congregávamos. Aí nós, tão contentes, aí nós dizemos, né, na Presbiteriana Renovada. Aí ele, vieram aprender a orar, pode entrar. E a gente era para ter ido de fora, porque ali não era uma escola de oratório, né? Ali não era. Aí, então, a gente era para ter ido. Não era para ter ido. Deus queria que a gente entrasse. Mas se a gente fosse pensar, é só para aprender a orar, então a gente vai embora, né? Mas não. Você vê a soberba. E se você... se não fosse da denominação deles, eles nem cumprimentavam com a paz do Senhor. Então, quer dizer, isso não é bíblico. O Senhor Jesus, ao contrário, a gente está toda errada quando chega num lugar que, digamos, eu conheço o irmão Baboco, não conheço vocês, ou então eu acho que vocês não são crentes, aí eu pego o vídeo para ele e digo, a paz do Senhor, irmão Baboco. Quer dizer, o Senhor Jesus, quando ensina a gente a cumprimentar com a paz, naquele texto, ele diz assim, quando chegar em uma casa, cumprimente com a paz, né? Por quê? Porque a paz é do Senhor, não é nossa. É verdade. Então, o Senhor diz assim, lá no texto ele diz, paz seja convosco. Ele não se referiu a Simão, não sei quem, não. Ele generalizou, né? Ele entregou para todos. Então, a gente foi se dividindo por conta dessas coisas. Uma vez eu vou terminar. Eu precisava trabalhar de calça comprida, porque eu andava muito a pé, eu estava numa crise financeira muito grande e eu ficava com as minhas pernas todas feridas. E falei com o pastor, contei a ele a situação, eu e Djalma, nós fomos conversar com ele e a esposa, e ela mesma arranjou uma calça comprida para mim, com alguém doou e ela me deu. Ela disse que foi doado, né? Então, beleza. Oxe, uma irmã da igreja, quando ela me viu, ela disse assim, por isso que as pessoas aqui não se convertem, porque a senhora está escandalizando o nome de Jesus. Menina, eu chorei tanto e deixei de usar. Eu ficava toda ferida, sem conseguir nem andar, mas eu deixei de usar. O preconceito dela me dá... Quer dizer que agora eu era responsável porque as pessoas não se converteram. Ou seja, não conhece a verdade, né? Aí, quer dizer, a gente mesmo se dividiu e a gente mesmo, por causa das opiniões ao longo dos anos, foi se distanciando da essência. Aí o diabo foi ganhando espaço. É como diz na própria palavra, né? Que os filhos de Satanás são mais astutos e sagazes que os filhos da luz, né? Não, mas astuto não é sabedoria não. Os filhos sagazes. Das trevas são mais prudentes também. Então, as versões falam a questão da sagacidade. Porque eles sabem criar estratégia, né? Para nos dividir. E é isso que eu quero falar agora, sobre o que a irmã Rosa falando, assim, eu me lembrei. Eu ia até falar, como o pastor Zé estava dizendo, eu tinha me esquecido. Que uma das coisas que eles vivem corretamente é aquela passagem que diz, ide de casa em casa e pregar o evangelho. E isso eles fazem muito bem. É tanto que você passa a noite e estão lá, visitando de casa em casa, e aí se a pessoa não tiver conhecimento da verdade, recebe eles falam ali, aí eles perguntam assim, a gente pode voltar amanhã para estudar a Bíblia com você e a sua família? Aí se a pessoa disser sim, pronto, ali já... Mas aí também tem um horário específico. É como os testemunhos de Jeová. Mas eu quero dizer assim, que eles vão de casa em casa, diferente dos crentes que Que faz uma cruzada, que tem um evento determinado. Não, eles vão de casa em casa. Né? E a melhor técnica é a deles dois. Tanto o mormon como o testemunho de Jeová, eles fazem isso. E tem um horário específico. À noite ou no horário do almoço. Eu tenho uma irmã que tem uma sobrinha que ela é muito, assim, gosta muito de pesquisar e ela encontrou-se com esse pessoal e ele começou. Aí foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, aí almoço, aí no quarto dia minha irmã disse, ei, peraí, vem cá. Eu tenho um irmão que é pastor e não vive na casa dos outros comendo não, arreda daqui, vão embora. Vocês estão querendo comer o que é meu, vai embora daqui, ladrão. E ela diz mesmo, viu? Com relação à questão de comida, que o pastor também falou agora, eu vi, acho que foi um desses vídeos, falando que eles não tomam café.
Porque tem uma espécie de mandamento deles, eles acreditam que se... Eles até perguntam, essa bebida tem cafeína? Né? Porque eles acreditam que se eles guardarem aquele mandamento de não tomar cafeína, preservando o corpo, haverá uma bênção. Né? E eles não tomam café. Aqui no item F, diz assim, Eva era esposa de Deus. E para eles, o Deus Pai, tinha um corpo físico. E ele foi ter relação com... Sério? Aqui tem Eva, mas eu acho que é Maria. Né? Ele, quando diz que ele era esposa, que Maria era esposa de Deus. E para eles, Deus teve um corpo físico e foi ter relações com Maria, para poder nascer Jesus. Isso é uma aberração, viu? E aí, assim, se isso fosse verdade, que nós sabemos que não é, seria até um adultério, né? Sim. Seria um desmantelo total. G, Miguel é esse Deus que eles falam, né? Para eles, Miguel é um Deus. H, dizem que a igreja cristã fracassou, veja Mateus 16, 18. E Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Mas, mais uma vez, né? Porque como Deus, né? Deus Pai, para eles, tinha um corpo físico, então teve relação com Maria. J, Jesus tinha várias mulheres, eles acreditam nisso também, né? Que Marta, Maria e Maria Madalena foram mulheres de Jesus. Eles acreditam nisso. Né? Para eles, Jesus era polígamo já, né? No caso. E nós sabemos, como diz a palavra, Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E quando diz em tudo, até na questão sexual, porque o próprio Satanás, né? Jesus é quem? Ele é o filho de Davi. Como foi que Satanás, uma das formas que Satanás pegou Davi? Fazendo com que ele olhasse para uma mulher que estava tomando banho. Né? E aí quando surge aquela situação ali da mulher pegar em adultério, o que é que ele quer fazer? Do mesmo jeito. Ver se ele consegue fazer Jesus cair ali, porque ninguém é pego em adultério vestido. Né? Então, se ela não estava nua, ela estava praticamente despida ali. Né? É tanto que é por isso, porque Jesus ficava o tempo todo com o rosto em terra, para não ficar observando. Né? E aí ele fica escrevendo, e aí tem a questão também do porquê que ele estava escrevendo lá em Jeremias 17:13, bem me lembro, que diz que todos aqueles sapatos do Senhor serão escritos sobre a areia. Né? E aí quando eles veem Jesus escrevendo, eles lembram da passagem, eles conheciam. E aí quando Jesus fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra, aí os mais velhos entendendo saíram. E aí os mais jovens foram saindo também. E aí por último Jesus olhou fixo nos olhos dela e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí diz, ninguém me condenou. Aí diz, nem eu também. Vai e não peques mais. Aí, ou seja, mas Satanás tentou buscar fazer Jesus cair naquela situação ali. Só que Cristo, né, estava revestido do poder de Deus, com relação ao Espírito Santo, e não pecou. K. Os homens vivos fazem trabalho vicário pelos mortos. Foi justamente a questão que eu falei dela lá do ritual. A iniciação, como o pastor disse. Que ela vai em determinado momento lá daquele ritual e ela se passa por um dos parentes mortos para fazer o sacrifício, a expiação por ele, né? Ou por ela. Batizando-se pelos mortos. L. Maridos e mulheres viverão conjugalmente também na eternidade. Eles acreditam nisso, né? Que homem e mulher vão viver conjugalmente na eternidade. E a palavra de Deus diz que não, né? Que nem quando acho que os saduceus perguntam a Jesus, né? Porque eles não acreditavam na questão da ressurreição. Aí eles perguntam assim, mestre, teve uma mulher entre nós que casou com um determinado homem e ele morreu. E aí ele tinha 6 irmãos. O seguinte foi e tomou a mulher para suscitar o nome ao irmão que faleceu. E aí passou-se o tempo, morreu ele, e todos os 7 possuíram ela. Na eternidade, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus diz, é raro conhecer nas escrituras o poder de Deus. Porque no céu, na eternidade, vocês serão como os anjos, que não são dados em casamentos, né? Ou seja, nós seremos espírito, não vai ter sexo, homem e mulher. Né? E aí aqui eles vão totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Conclusão, os mormons, na verdade, é uma cilada, né? Diabólica, para prender o homem e todos aqueles que enveredam por pensamentos de homens que têm aparência de piedade. Mas negando-lhe o poder, afasta-se também destes. 2 Timóteo 3, verso 5. Isso que a gente falou aqui é apenas um resumo, né? Porque pelo que eu pude perceber é assim, algo tão amplo, mas em outra oportunidade, isso aqui é só
o início da escola bíblica. Aí nós vamos, eu creio que o Senhor vai nos permitir irmos aprofundando cada vez mais o conhecimento. E o porquê que é importante a gente estudar certas heresias. A gente estuda certas heresias para falar mal dos outros, da igreja dos outros, ou qualquer fator desse tipo. Não. A gente estuda certas heresias para quando o mal chegar diante de nós, o engano, a mentira, a gente conseguir discernir da parte do Senhor e dizer, não, isso aqui não vem da parte de Deus. E como ele disse aqui, afaste também destes. Aí a gente se afastar. A gente não vai agredir ninguém, não vai, né? Agora a gente vê claramente que é algo que não é da parte do Senhor. O que a gente pode fazer é orar para que Deus abra o entendimento daquelas pessoas, aqueles que são realmente sinceros, possam enxergar a verdade e o Senhor liberte, né? E aqueles que não, o que a gente pode fazer é mostrar, a verdade é essa, né? E aí, se não quer, é com cada um. Para a gente finalizar, a lição 12, exercícios. Questão 1. Qual o nome do fundador do mormonismo? Joseph Smith ou Charles Russell? Pronto, aí, o pessoal já sabe. 2. Mormon é A. O nome do pai do Anjo Moroni. B. O nome do pai de Joseph Smith. O nome do pai do Anjo Moroni. Isso. O nome do pai do Anjo Moroni. A. 3. Qual o livro sagrado para os mormons? O livro de Mormon, a Bíblia Sagrada? O livro de Mormon. O livro de Mormon. Ou seja, como a própria lição nos ensina, né? Para eles a Bíblia não é o suficiente. Né? E nós sabemos que ela é. 4. Cite um ponto doutrinário dos mormons que lhe chamou a atenção. Para mim, no caso aqui, eu botei o 6, né? Cremos que o livro de Mormon também é a palavra de Deus. Tipo assim, uma das coisas que a gente pode observar, assim, de uma maneira bem simples, para combater também essa questão dessa heresia nesse ponto, que a gente pode observar que todos que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus eram da nata, eram judeus. Todos aqui, você pode ir atrás, que eram todos judeus, da nata, que foram inspirados ali, né, para escrever. E mesmo se alguém que não era judeu escreveu, como muitas vezes acredito que Paulo estava com algum problema de vista e alguém escreveu por ele, mas ele ditava. Né? Então aí você pode buscar que, se não todos, a grande maioria eram todos judeus. E aí eles defendem essa questão que continua. É por isso que eles têm tantos livros. Não é assim. Então, eu queria agradecer a oportunidade, que Deus abençoe. E muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus por mais essa lição. Na verdade, uma lição bem abrangente. E eu gostaria de dizer para você dessa noite, completando todo o trabalho, dizendo para você uma palavra de Deus que está escrita lá na carta de Paulo aos Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí esse versículo é o versículo 7. Agora vamos ler o 9. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Amém? Então, reforçando só o que o nosso irmão Leandro ele falou, nós não estamos aqui para agredir a fé, mas sim pregar esta palavra como ela é, sem variação, e pregar a palavra verdadeira. Quando Paulo diz que se o anjo do céu descer e pregar outro evangelho, é anátema. Então nós estamos aqui combatendo, sim, as seitas e heresias, para que no dia que nós formos abordados, teremos sim palavras de Deus para dizer para vocês: saiam desse engano para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, para que a graça de Deus,
continue sobre a nossa vida e que nós venhamos sempre pregar essa palavra verdadeira para a glória de Deus. Não vos conformando com este mundo, nem com a doutrina que o mundo oferece, mas praticando a boa, saudável palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta lição, por mais esta escola bíblica, Senhor. Toma em tuas mãos o teu filho, que na próxima semana, Senhor, estejamos aqui para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Pai, livra-nos, ó Deus, dos homens maus, livra-nos, ó Pai, dessas palavras que venham nos tirar, Senhor, da graça, do conhecimento. Pai, em nome de Jesus, nos leve em paz, acampa os teus anjos ao nosso redor. Pai, nessa hora eu quero pedir que o Senhor abençoe Israel, Pai. Em nome de Jesus, abençoe aquela cidade, aquele país, para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo. Te oramos agradecido a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Até sábado, se Deus assim permitir e Jesus não voltar para levar a sua igreja. Amém. Quero agradecer ao pessoal o trabalho da Igreja Redenção em Cristo para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado e uma boa noite para vocês.